Olá, aqui é o professor Flávio Coutinho e essa é a segunda aula sobre JavaScript. Nela a gente vai falar sobre arranjos ou vetores, como alterar o DOM e um pouco sobre exploração espacial. Na última aula a gente viu novos elementos HTML que permitem o usuário interagir com a página de alguma forma. Vimos o label, que é um rótulo que é utilizado para poder indicar o que o usuário deve digitar, por exemplo, em um campo input, que é um campo de entrada de dados pelo usuário. Nós vimos o input do tipo number, em que o usuário digita ou escolhe um número. Esse input tem um atributo que chama value, que é o valor previamente digitado no input assim que a página é carregada, mas o usuário pode alterar esse valor. Vimos que para a gente conectar um rótulo ou um label com um input, a gente deve ter um ID para o input, e o label deve ter um atributo for que indica para quem é esse label. Vimos também um terceiro elemento que é o button, ou um botão, que por padrão não faz nada e o HTML não nos permite especificar algo, um comportamento para esse botão. Daí a gente precisa de JavaScript. Para poder, a partir de um código JavaScript, pegar esse botão para atribuir algum comportamento a ele, por exemplo, quando ele for clicado, eu coloquei um ID nesse botão. E reparem que desses três elementos, tanto o button quanto o label, eles abrem e fecham. Abre e fecha. Mas o input, por questões históricas, não fecha, ele só abre. Vimos que para incluir JavaScript em uma página, tem três formas, assim como em CSS. A primeira delas, e a melhor forma, é utilizando um arquivo externo. É um arquivo que você só escreve código JavaScript nele. Aí, a partir do HTML, a gente usa a tag script com o atributo source, igualzinho da imagem, que contém o nome ou caminho para o arquivo. Reparem que essa tag precisa abrir e fechar, mesmo que a gente não coloque nada lá dentro. Se você só abrir ela, vai dar erro na página. A segunda forma é usando JavaScript embutido dentro dessa tag script mesmo, só que aí sem o atributo source. Nesse caso, o código JavaScript vem aqui dentro. E a terceira forma, que é utilizando o JavaScript inline dentro de atributos onClick, por exemplo. Essa forma é a pior delas e a gente não deve usar ela em nenhuma hipótese. Entre as outras duas, utilizar um arquivo externo é melhor porque ele permite a gente reutilizar código JavaScript em mais de um arquivo HTML. E além disso, ele respeita o princípio da separação de responsabilidades, em que os arquivos HTML servem para poder colocar conteúdo e estrutura da página, o arquivo CSS é para estilização e o arquivo JavaScript para comportamento. Em JavaScript, nós vimos que é possível definir funções e para isso a gente usa a palavra-chave function. A gente não precisa e nem tem como falar qual que é o tipo de retorno dessa função, nem mesmo o tipo de dados do parâmetro, porque em JavaScript os tipos são inferidos. Falando neles, nós vimos três tipos de dados na primeira aula, que é o boolean, simplesmente um verdadeiro ou falso, um number, que representa qualquer tipo de números, como se fosse um double em C, com 64 bits de precisão, e vimos o tipo string, para conter textos. Para poder criar variáveis, nós usamos let, e a gente lê isso aqui da seguinte forma. Let em inglês pode ser traduzido como seja, então a gente pode ler assim. Seja uma variável com o nome gatos igual a 9. Seja uma variável com o nome nome igual a Damastor. Seja uma variável cineminha igual a true. Nestes três exemplos, cada um deles tem um tipo de dados diferente. No primeiro tipo é number, na segundo tipo é string, no terceiro tipo é boolean. E a gente não tem que definir esses tipos. Eles são automaticamente inferidos. E também vimos o que é o DOM, que é a forma como o JavaScript enxerga a página HTML. O DOM não é a mesma coisa que o código-fonte de uma página, porque o código-fonte ele é alterado apenas pelo programador da página. Se a gente clicar com o botão direito e exibir código-fonte da página, nós vamos ver isso aqui, que o navegador está mostrando para a gente o arquivo HTML.
esse código-fonte ele nunca é alterado. É como se ele fosse uma visão estática. O DOM é uma visão dinâmica desse código-fonte, que é isso aqui. O DOM é o resultado do navegador lendo o código-fonte e gerando essa árvore de elementos HTML. E esses elementos pode ser alterada mesmo depois da página ter sido carregada. E é o que a gente já começou a fazer na última aula, né? A gente, por exemplo, pegou um botão e atribuiu um evento de clique a ele. E além disso, colocamos o resultado dentro de um campo input. O código-fonte não foi alterado, mas o DOM foi. E para a gente recuperar ou alterar elementos do DOM, a gente usa lá no JavaScript o objeto document. Olha só o exemplo. Supondo que a minha página tem uma imagem que tem um ID logomarca. Eu posso, a partir do objeto document, que representa o DOM, chamar querySelector, passando um seletor CSS, e ele vai consultar, que é a tradução de query, lá no DOM, um elemento que tenha esse seletor. Se ele encontrar, ele vai retornar esse elemento aqui para a minha variável, que eu chamei de logoel, de element. E aí depois eu posso atribuir um evento de clique a esse elemento HTML, de forma que quando o usuário for clicar nesse elemento, algo vai acontecer. Na aula de hoje, vamos ver mais tipos de dados. Vamos ver arranjos ou vetores e as estruturas de repetição, como alterar o DOM de algumas formas e a exploração espacial.